pessoal, o vídeo de hoje vai ser a segunda parte do vídeo sobre gagueira, né? Eu fiz o vídeo Como Melhorar a Gagueira parte 1 e esse vai ser o Como Melhorar a Gagueira parte 2. Como eu tinha falado para vocês, eu fiquei de falar sobre outros dois tipos de gagueira e falar sobre orientações e exercícios para que a gente finalizasse o assunto gagueira, né? Então, ficou faltando o seguinte, eu falei no último vídeo sobre a gagueira do desenvolvimento, que é a gagueira mais comum, que é 80% das gagueiras estão relacionadas à gagueira do desenvolvimento, que surge na infância e tudo mais, né? E agora eu vou falar para vocês sobre os outros dois tipos de gagueira que também estão dentro daquela questão de transtornos da fluência que eu falei para vocês, né? Se você não viu ainda o Como Melhorar a Gagueira parte 1, veja, porque esse realmente é uma continuação daquele, então vocês podem não entender algumas coisas, então assistam o parte 1 primeiro, ok? Então eu vou falar para vocês sobre a gagueira, o primeiro tipo de gagueira que eu vou falar hoje é a gagueira psicogênica. É uma falsa gagueira, na verdade, né? Essa gagueira psicogênica, ela é uma gagueira que está associada a algum trauma emocional. Ela geralmente é iniciada na fase adulta, diferente da outra que desde criancinha a pessoa gagueja. A gagueira psicogênica, ela se manifesta na fase adulta em decorrência de algum trauma emocional. Geralmente ela está associada também a algum transtorno de saúde mental. Então, assim, ela é associada a outras doenças também, né? Então a pessoa tende a gaguejar, mas é uma falsa gagueira, né? E no caso, na gagueira do desenvolvimento, a gente tinha a questão dos secundarismos, lembra? Os movimentos secundários, aquela tensão muscular associado à fala. E esse tipo de gagueira não tem essa questão de secundarismo também, o paciente não apresenta isso. Apresenta certas questões na fala, muito semelhantes, né, à gagueira, mas não apresenta essa questão de secundarismo. Esse tipo de gagueira, na verdade, nesse tipo de gagueira eu acho interessante que o paciente procure orientação de um psicólogo, porque como é algo de fundo emocional, a gente não é o tipo de gagueira que você vai trabalhar todas as questões de fala, respiração, tensão muscular e você vai conseguir evoluir, né? Então, é interessante sim procurar a ajuda de um psicólogo nesses casos, procurar uma terapia, um outro tipo de avaliação que não seja apenas a do fonoaudiólogo, para que os profissionais cheguem a um acordo sobre o tipo de problema que você tem, o tipo de questão a ser trabalhada, porque dependendo do que for, é necessário apenas uma terapia psicológica e não de início não a fono. O terceiro tipo de gagueira que eu vou falar para vocês é a gagueira neurogênica. Não confunde, hein, gente? É meio que parecido psicogênico, neurogênico, mas são coisas diferentes, tá? Agora a gente vai falar sobre a gagueira neurogênica. A gagueira neurogênica, ela tem origem, ela surge devido a algum trauma cerebral. No caso, algum problema cerebral, como um traumatismo craniano, um AVC, né, que é o derrame. Então, é uma gagueira que surge em decorrência disso. Nas crianças, é uma gagueira que pode surgir em decorrência de uma paralisia cerebral, também de um traumatismo craniano. Então, vocês podem perceber a diferença dessa gagueira para psicogênica, né? No caso da psicogênica, é um trauma emocional que a pessoa sofreu e desenvolveu essa gagueira. Na neurogênica, realmente existiu um trauma cerebral, né? Existiu um traumatismo, um AVC, alguma questão cerebral que, associada a outras patologias, desenvolveu ainda uma gagueira neurogênica, né? Essa gagueira ela é muito associada também à afasia, que é um transtorno também de fala, né? Decorrente desse tipo de alteração cerebral. Então, mas isso aí já é assunto para outro vídeo. Mas é um tipo de gagueira que é desenvolvido também não apresenta secundarismos. O único tipo de gagueira que tem secundarismos, né, que tem aquelas tensões musculares, aqueles tiques, o único tipo é do desenvolvimento, que eu falei no último vídeo. Esses outros dois tipos não apresentam essa questão. Então, ó, revisando, os três tipos de gagueira que eu falei para vocês. Gagueira do desenvolvimento, que é a gagueira mais comum, gagueira psicogênica e gagueira neurogênica. Todas aquelas características da gagueira que eu falei no último vídeo, elas estão presentes, algumas em maior quantidade num tipo de gagueira, outras em maior quantidade em outro tipo de gagueira, né? Mas aquela questão de bloqueios, né, de repetições. Então, isso tudo tem, né, essas características são gerais da gagueira, por isso que é importante também a gente ver o último vídeo, né, para vocês entenderem melhor. Com relação às orientações, uma coisa que eu já falei no outro vídeo, mas que faz parte de orientações também, vocês devem procurar uma fono o quanto antes. Eu não canso de dizer isso.
tá? Procurem um fonoaudiólogo quanto antes de vocês suspeitarem de gagueira, de alguma alteração na fala. O fonoaudiólogo é um profissional capacitado para avaliar e para dizer se é de fato uma gagueira, se não é, se deve esperar, se deve intervir. Então procure, quanto mais cedo começar a terapia, melhor, tá? Inclusive, isso me lembrou de uma outra questão. Tem um tipo de gagueira que é uma gagueira infantil, né? Ou fisiológica, um tipo de disfluência que a criança apresenta quando ela está começando a falar, quando ela está começando, no momento de aquisição de linguagem dela mesmo. E isso é uma gagueira que se soluciona sozinha, após 6, 8 meses mais ou menos. Então, esse tipo de gagueira não tem necessidade de intervenção fonoaudiológica, porque a criança mesmo vai se organizando e depois de alguns meses ela volta ao seu normal. Mas como é que vocês vão saber isso, né? Então é importante que vocês levem o filho de vocês, sobrinho, enfim, num fonoaudiólogo, porque quando a criança é muito pequenininha, pode ser uma gagueira dessa, infantil, fisiológica, que passa depois de alguns meses. Ou pode ser realmente uma gagueira do desenvolvimento, que precisa de intervenção de terapia, né? Então, nesse caso, eu nem quis falar muito desse tipo de gagueira, que a gente sabe que depois de um tempo a criança sozinha começa a... volta, né? Porque a criança está se organizando, né, linguisticamente. Ela está aprendendo muita coisa nova, está sendo bombardeada com informações, conceitos e palavras. Então, ela às vezes tende a dar uma gaguejada, a dar uma travada, a se confundir na hora de falar. Isso é normal. Se isso não passar após um certo período, aí sim a gente começa a suspeitar que é uma gagueira efetivamente, propriamente dita. Né? Mas a gente tem que ficar de olho, por exemplo, se a criança tem parente na família com gagueira, né? Você tem que ficar de olho nessas coisas, porque às vezes realmente é uma gagueira, mas vocês não têm obrigação de saber isso, gente. Vocês vão no fono, vão ser avaliados e aí vão saber como devem proceder. Segunda dica, nunca complete a frase de um gago, nunca faça isso. Eu sei que às vezes a gente faz isso achando que está ajudando, né, inocentemente, mas não é legal, muitas vezes eles não gostam, eles ficam mais ansiosos, mais nervosos, a pessoa está lá tentando se expressar, começa a travar, começa a dar um bloqueio, a repetir alguma sílaba e a pessoa vai e completa o que ela queria dizer. Não é legal isso, a pessoa fica desorganizada, fica mais ansiosa, então sempre espere a pessoa com gagueira terminar de falar. Por mais que às vezes isso deixe a pessoa, o ouvinte, né, um pouco angustiado, um pouco sem saber o que fazer, espera e que a pessoa vai concluir o raciocínio dela. Outra coisa também que não é legal fazer, além de completar o que a pessoa diz, é pedir para a pessoa ficar calma, para a pessoa respirar. A pessoa tá lá sofrendo, gaguejando, aí a pessoa chega, calma, respira. Gente, a pessoa tá respirando, a pessoa não tá aprendendo a respiração, ela não tá, sabe? Então, assim, não é fácil fazer isso, né? Você chegar pra pessoa e mandar ela ficar calma e respirar. Porque se isso fosse a solução da gagueira, poxa, não tinha gente gaga, né, no mundo. Então, assim, não é isso. Calma, respira, completar o que a pessoa quer dizer. Não preciso nem entrar em questões com relação a deboches, né, risadas, principalmente com criança. Às vezes um adulto não faz por mal, mas um adulto brinca, imita o jeito que a criança fala, faz piadinha, ri. Então a criança fica sendo exposta ao ridículo, né? Então, ou até o adolescente, né? Então é importante que a criança tenha consciência do problema dela e que aquilo pode ser tratado. E não que aquilo seja visto de maneira ridícula, de maneira engraçada, porque isso pode fazer até com que a criança se isole e que não queira mais falar com ninguém. O ato de falar pode se tornar uma coisa assim torturante para a criança. Isso contribui para o isolamento social. Não é legal emocionalmente. Então, às vezes, a gente não faz essas coisas por mal, mas faz, né? Então, fica aí a dica do que não fazer quando você está lidando com uma pessoa com gagueira. Uma outra coisa muito importante também, faça contato visual. Essas orientações que eu tô dando, elas são tanto para quem tem gagueira, quanto para quem lida com quem tem gagueira, né? O caso do contato visual, a pessoa com gagueira, ela dificilmente faz contato visual. E isso atrapalha muito, isso passa insegurança. Então, você que tem gagueira, tente falar olhando nos olhos da pessoa. Tá, isso passa segurança, você se impõe mais, porque se a pessoa fala assim, olhando para o lado, travando, então isso tudo contribui para que você não passe a segurança e não passe a informação da maneira como você deveria, tá? Então, contato visual, que o ouvinte sempre deixe você terminar de falar, que não mandem vocês respirarem, ficarem calmos, vocês devem estar cansados de ouvir isso, né? Então agora eu vou falar para vocês sobre alguns exercícios que ajudam bastante a melhorar a gagueira, tá?
mais uma vez eu digo, não quer dizer que você só vendo esse vídeo, fazendo esses exercícios que eu vou dizer, que você vai deixar de ser gago. Não é assim, tá? Então isso é só para vocês terem uma ideia do que pode ser feito, para vocês já irem colocando no dia a dia de vocês, mas não dispensa consulta, tá? Terapia de gagueira, como o nome diz, é terapia. Funciona a longo prazo e você precisa de tratamento mesmo, não é só ver o vídeo, tá, gente? Mas eu não canso de falar isso, todos os vídeos. Mas vamos lá. Eu queria falar para vocês sobre uns exercícios que ajudam a pessoa com gagueira. O primeiro exercício é a técnica do airflow, que é o sopro, é a fala com sopro, tá? Como é que você vai fazer isso? Você vai dar um sopro levinho antes de começar a falar o que você quer falar. Por exemplo, eu quero falar a palavra cabelo, tá? E aí eu vou falar para você, vou soprar cabelo, tá? É isso. Eu sei que não é uma coisa super natural, imagina, toda vez que você começar a falar, você vai começar a soprar. Mas assim, são artifícios que você vai usando para poder relaxar toda a sua musculatura, tá? Esse sopro, gente, o exercício de sopro, ele tira a atenção da musculatura das cordas vocais e relaxa você. Então você dá uma soprada, oi, e fala o que você quer dizer. Tá? No momento que você está soprando, você está tirando a tensão da sua laringe, das suas cordas vocais e está se preparando para falar a palavra com suavidade, que é o que a gente quer. O que a gente quer, na verdade, é tirar a tensão do trato vocal para que você consiga falar de maneira suave. Então é isso, tá? Eu vou falar para vocês assim, eu vou ao cinema. Eu vou ao cinema, ok? Então é essa técnica do sopro chamada de airflow. Tá? É uma coisa que vocês podem tentar fazer quando vocês forem iniciar uma palavra ou uma frase. Um segundo exercício que é legal também é a fala lentificada. É você falar mais devagar, tá? Você diminui a sua taxa de articulação, a velocidade da sua fala. Você fala articulando melhor, tá? Tudo isso vai contribuir o quê? Para que você tenha uma fala mais suave e com menos tensão, tá? Então, claro que você não vai falar baleiês, né? Tipo, adore no Procurando Nemo. Não é assim, gente. Mas você vai falar, por exemplo, que nem a frase que eu usei antes, né? Eu vou ao cinema. Então, eu vou falar, eu vou ao cinema. Cinema, entende? Você não é pra falar também como se você tivesse, sabe? Por isso que é importante ter a presença de um profissional junto, né? Você vai falar a palavra de maneira mais lenta. Por exemplo, pipoca. Pipoca, entendeu? Você diminui um pouco a velocidade do que você ia dizer, tirando um pouco de tensão também, né? Porque você há de convir que quando a gente fala muito rápido, às vezes, a gente muitas vezes deixa a região do trato vocal com mais tensão. Então você falando mais devagar, a sua fala fica mais suave, você articula melhor e aí você tem menos chance de gaguejar, entendeu? Então esse exercício é o da fala lentificada. O terceiro exercício é o prolongamento da primeira sílaba. Muito bom de fazer também para quem gagueja. Por exemplo, eu vou falar para vocês cabide, tá? Então eu vou falar cabide, cabide. Então eu tô prolongando, na verdade, a vogal A, né? Cabide, né? Você percebe que vai dar uma travada, você vai começar cabide, cabide, entendeu? Tudo é um treino, né, gente? O objetivo não é deixar a fala super artificial, não, tá? Mas você treinando isso com o passar do tempo, com a ajuda de um profissional, a sua fala vai ficando mais natural, mas você vai lançando mão de artifícios para que você consiga se expressar melhor, entendeu? Então, o que acontece? A gagueira pode não ter a cura milagrosa para a gagueira, mas você lança a mão de artifícios de maneira que quando você começa a falar, você já sabe o que fazer quando o problema tá vindo, entende? E a sua fala fica cada vez mais natural. Então tem pessoas muito evoluídas, né? Então, claro que mostrando os exercícios soltos assim, pode parecer que você vai falar da maneira mais artificial possível, mas é só um exercício e isso quando for introduzido no seu cotidiano, vai ficar mais natural, tá? Então, o que eu falei? Falei do prolongamento, falei da fala lentificada e da técnica do sopro, né? Vou falar mais um que nem sempre funciona, inclusive isso é uma coisa bem interessante que eu acho que eu não falei no outro vídeo, que é a técnica da fala em coro,
tá? Leitura em coro, como vocês preferirem. Você pega, assim, um profissional ou um amigo seu, alguém, vai pegar um texto, vou pegar qualquer papel que eu tenho aqui, vai pegar um texto e vai ler, tá? E você tem que estar com o mesmo texto e você vai ler junto com a pessoa, tá? Isso é um exercício legal para gagueira também, a leitura em coro. Então, os dois vão ter que estar com o mesmo texto, alguém vai ter que ditar o ritmo, né? Que é o terapeuta, que é a pessoa que não tem gagueira. Então, você vai ler. Hoje de manhã eu acordei, a pessoa vai ler junto com você, seguindo o seu ritmo, seguindo o seu padrão de fala. Isso é bem legal também, um exercício legal. Não precisa ser só com leitura também. Pode ser, você tá vendo um texto, uma pessoa declamando um texto, você vai e repete esse texto, né? Uma coisa interessante é que, por exemplo, a pessoa com gagueira, ela não gagueja cantando, ela não gagueja com fala decorada, né? Por exemplo, um ator de teatro, a pessoa está lá fazendo a peça, a fala decorada e o canto, né? É uma área diferente do cérebro, uma área que não está lesionada no caso da gagueira, né? Então a pessoa consegue decorar um texto, consegue cantar, consegue fazer uma leitura em coro, né? Isso beneficia, entendem? Porque essa área não está lesionada. Por isso que a pessoa com gagueira consegue, lesionada, que eu digo assim, não está modificada, né? Então, por isso que a pessoa consegue fazer isso sem gaguejar. Então, a leitura em coro também é um exercício bem legal, tá? Então, falei pra vocês 4 exercícios. Tem muita coisa, gente. Por exemplo, como vocês podem ver, a gagueira tem uma série de características. Nem todo paciente gago vai apresentar todas aquelas características, entendem? Então você há de convir que nem todo exercício vai funcionar para toda característica. Isso aí você tem que realmente ir na terapia e ver. Por exemplo, eu tenho gagueira, eu tenho muito bloqueio, eu tenho muito, enfim, eu repito muito a primeira sílaba. Aí vai chegar um outro paciente com gagueira que não tem tanto essa questão, entende? Então vai muito da sensibilidade do profissional. Nem toda pessoa com gagueira vai ter 800 mil problemas, vai ter às vezes alguns, e você vai ter que usar os melhores exercícios para aqueles problemas. Por isso que eu acho que não adianta só ver o vídeo, entendeu? Não adianta só achar um milagre aqui, né? Não dá. Bem que eu queria ajudar, mas mais do que isso não tem como. Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu peço desculpas pela minha voz, eu tô super resfriada, entupida. Então o primeiro vídeo e esse eu gravei no mesmo dia, então eu tô igualmente resfriada. Minha voz não tá um exemplo, tá? Mas fazer o quê? E eu espero que vocês tenham gostado. Eu quis falar sobre fluência em geral, características da fluência, os tipos diferentes de gagueira, as características encontradas na gagueira, como lidar com isso e exercíciozinhos no final, do jeito que vocês gostam, tá? Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like pra mim e se inscreva no meu canal. Obrigada!